produzi 3 documentários sobre o regime militar brasileiro, esse regime militar que muitos chamam de ditadura, mas que na verdade não foi. Os militares brasileiros são extremamente patriotas e dedicados, e o que eles fizeram foi livrar o país de cair nas garras de criminosos comunistas da época. Produzi uma trilogia de documentários, que são mais de 12 horas e meia de material editado. Eu tenho mais de 50 pessoas que dão depoimento. Juristas, historiadores, oficiais militares, generais, coronéis, também pessoas que viveram os movimentos de rua, áudios da época, fotos da época, depoimentos de pessoas que viveram a época, Dr. Ives Gandra Martins, que é um grande jurista. Tenho esse material somente em DVDs. O primeiro DVD duplo se chama A Verdade Revelada no Peito em que ela impera. O segundo DVD duplo se chama A Verdade Continua, Sentindo no Peito Invicto. E o terceiro e último que fecha a trilogia, A Verdade Triunfante dos Mares Verdes ao Cruzeiro do Sul. Na verdade são 6, porque é um conjunto de 3 DVDs duplos, para você conhecer realmente toda a história verdadeira do regime militar brasileiro de 64 a 85. Ali a gente não deixa passar nada. Todos os mitos que a esquerda socialista inventou, nós estamos desvendando. Todos os boatos que eles contaram, nós estamos desmistificando. Realmente estamos passando aquele período do Brasil a limpo nesses 3 DVDs. Eu garanto a vocês que quem assisti-los vai ser um material de consulta, é um material que vai ficar também para as próximas gerações e vai trazer grandes revelações e grande conhecimento para quem adquirir e assistir com atenção. E vocês podem procurar aí o canal Bispo TV News, que ele vai dar os dados a vocês como adquirir esse material, ok? Muito obrigado. Verifique se está inscrito no canal, deixe o seu like para ganhar relevância e faça os seus comentários. Vamos ao vídeo. Olá a todos! Sejam muito bem-vindos ao Bispo TV News, o canal para quem é a favor da ordem, da justiça, da liberdade, para quem é a favor da família tradicional, para quem é contra o aborto, contra a ideologia de gênero. E aqui apoiamos o governo do nosso presidente. Ok, sir. Quem está falando é Oscar Aníbal Chiapano. Estamos juiz corregedor em 194 países e com trânsito na Sura Muçulmana. Declarada a ameaça e também a situação vivida por todas as pessoas envolvidas no Foro de São Paulo, na 25ª reunião, que foi ela toda investigada e processada por juízes em campo na Colômbia, e que foi estabelecido todo o comportamento de insatisfação
perante a nação da China, o Xi Jinping tomou a iniciativa de salvaguardar qualquer tipo de aresta dos seus integrantes. Então, ele está retaliando Taiwan, ele está retaliando as províncias da China com as intervenções do exército, da guarda do Partido Comunista Chinês, a captura e extermínio dos dissidentes. Isso já está sendo feito e praticado. E fora da China e fora de Taiwan, ele utiliza um braço armado que é a máfia Jassara. Essa máfia são assassinos que falam fluentemente vários idiomas e que eles estão estabelecidos no Brasil e que eles já fazem parte das dependências do Senado Federal, da Câmara de Deputados e também fazem parte também como funcionários no Supremo Tribunal Federal. Então já chegou uma carta enviada pelo Xi Jinping para o Rodrigo Maia, estabelecendo diretrizes a serem tomadas, e estas diretrizes já estão sendo tomadas pelo presidente da Câmara dos Deputados Federais, e ele certamente alcançará o Davi Alcolumbre do Senado Federal e certamente já está colocado ao Supremo Tribunal Federal. Todos eles preocupadíssimos com as ameaças feitas pelo líder máximo Xi Jinping, do PCC, do Partido Comunista Chinês, porque eles sabem que a vida deles está em risco. Então, o Celso de Mello dá o enforcement para a intervenção com as leis, alegando justificativa do seu procedimento, assim determinado pelo PCC e pelo Foro de São Paulo, como também Carmen Lúcia, também determinada o enforcement por causa das ameaças praticadas pelo Partido Comunista Chinês. Também pelo Lewandowski, pelo seu procedimento, também avaliando o enforcement contra o presidente da República. E também todos no pleno, e principalmente o Alexandre de Moraes, que está apavorado, e ele abriu uma queixa-crime dentro do que ele chama de fake news, que ele já está respondendo a um crime internacional do Tratado do Emilat, tratado com os Estados Unidos da América. E ele está desesperado e ele abriu um procedimento contra o ministro da Educação, alegando que o Supremo Tribunal Federal está ferido devido aos palavrões que foram emitidos pelo ministro da Educação. Bom, tudo isto sabido, eles estão apavorados, e o general Heleno, ao arguir o Ciro Gomes, do PDT, este imediatamente considerado braço do narcotráfico mundial, considerado elemento do Foro de São Paulo, considerado como elo de arregimentação para futuro candidato pela China, este elemento fez ameaças ao general Heleno, dizendo que a Rússia e a China se encontram com armamentos de ogivas nucleares para serem utilizadas contra o Brasil. Tudo isto já com vasta prova,
tudo isto já localizado e todas estas ameaças feitas para a tranquilidade do Poder Judiciário e do Poder Legislativo. Então, o Poder Judiciário e o Poder Legislativo se encontram sequestrados pelo Partido Comunista Chinês, que está ameaçando o Poder Executivo da Presidência da República Soberana da República Federativa do Brasil. Então, se requer o artigo 142 que imediatamente atenda ao clamor tanto do Supremo Tribunal Federal e os seus membros do Pleno da Corte, como também o artigo 142 atenda às súplicas do presidente da Câmara do Senado e também presidente da Câmara de Deputados Federais, Rodrigo Maia, porque eles têm temor de serem mortos pelas tropas chinesas, pelo PCC. Eles estão ameaçados e ameaçados de morte pelo braço da máfia chinesa, conhecido como Jassara. Estes elementos já estão infiltrados, trabalham nas dependências do Senado, trabalham nas dependências da Câmara de Deputados e também trabalham nas dependências do Supremo Tribunal Federal. E eles, temerosos das suas vidas, estão à súplica e estão pedindo, por favor, a intervenção do artigo 142 das Forças Armadas a intervir e que leve eles todos presos o mais rápido possível. O Ciro Gomes deixou bem estabelecido que a Rússia e a China se encontram com armas apontadas para o território da República Federativa do Brasil. E ele fez esta ameaça com a súplica de querer ser preso imediatamente, porque eles sabem que estas pessoas não perdem tempo. Então temos poucas horas, este momento são 21 horas e 27 minutos, onde todos eles estão apavorados. Os governadores, os prefeitos, que fizeram trato com o demônio, que é o Partido Comunista Chinês. E que o Partido Comunista Chinês, ele está agindo nas províncias da China e também está agindo na ilha de Taiwan, que ele tem que tomar uma atitude de extermínio para poder dominar. Então eles estão com essa tarefa. E aqui no Brasil, eles têm o braço da máfia da Jassara, uma máfia que trabalha para o Partido Comunista Chinês, para o Xi Jinping, e que são elementos de extermínio. E eles trabalham dentro das dependências do Senado Federal, dentro das dependências da Câmara de Deputados e dentro das dependências do Supremo Tribunal Federal. Todos eles já contratados e trabalham lá há bastante tempo, e eles têm a missão de exterminar, de assassinar os elementos que não cumprirem as ordens dadas pelo Xi Jinping. E isto tudo relatado pelo Ciro Gomes, dando a entender que estas armas já se encontram apontadas para o território da República Federativa do Brasil. 2 navios já atracaram na Venezuela, mas os outros 3 ainda não chegaram. E esses 3 navios trazem tropas para a invasão do Nordeste. Então, esses navios, eles se encontram em algum lugar para descarregar os elementos do exército dos dragões do Irã. E que eles querem estabelecer uma base adiantada dos dragões do Irã para poder fazer a guerra
aos Estados Unidos. Eles querem sediar uma base militar do Irã na Venezuela. Isto tudo sabido e as agências de inteligência estão acompanhando todos estes procedimentos. Então pedimos, por favor, a todos os homens livres, patriotas em Brasília, que prestem muita atenção, porque milicianos que são contratados pelo Xi Jinping e também pelo grupo do Jorge Soros, que patrocinam militantes de esquerda ou militantes contrários ao poder cívico do presidente da República Federativa do Brasil, Bolsonaro, esses elementos vão entrar em confronto armado contra os militantes brasileiros. Entenderam? Então eles usam máscaras, eles não se identificam, se infiltram dentro dos grupos que são a favor da presidência da República, do senhor Jair Messias Bolsonaro, e vão começar a praticar crimes através de arma de fogo. Então pedimos imediatamente o artigo 142 do Exército da República Federativa do Brasil, que atenda o clamor do Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal, que eles estão querendo ser presos. Entendam, eles estão querendo ser presos. Então, eles estão procedendo de uma forma contumaz, monocrática, tanto pelo Barroso, querendo caçar o partido do novo partido de militantes do senhor Bolsonaro, como também o Celso de Mello, com a ação que não tem como proceder, ele está querendo continuar o procedimento. Já o procurador da República declarou que não tem como permanecer essa denúncia, mas ele quer continuar porque ele está apavorado, porque se ele não fizer o enforcement, ele corre risco de vida. Então, ele prefere ser preso por ter desacatado a Procuradoria da República do que perecer por envenenamento ou por morte por tiro ou faca ou por qualquer outro meio de indivíduos infiltrados da máfia chinesa que trabalha nas dependências do Supremo Tribunal Federal, como também indivíduos da máfia chinesa que trabalham nas dependências da Câmara de Deputados, como também indivíduos da máfia chinesa que trabalham nas dependências do Senado. Então, eles todos estão apavorados, muitos entraram para o fornecimento de alimentação, fornecimento de estrutura de manutenção de ar-condicionado, de limpeza, enfim, todos estes elementos, eles fazem parte da máfia chinesa, com a missão de exterminar, porque o Partido Comunista Chinês ele já tomou as atitudes de extermínio, tanto nas províncias da China, como também em Taiwan. Então já fica o alerta, e isto foi colocado muito sutilmente pelo Ciro Gomes, alegando que os russos e os chineses estão muito próximos com armas para tomar o Brasil. Entenderam? E isto já coloca as autoridades em campo e os serviços de inteligência todos a postos. Então pedimos, por favor, que o Exército Brasileiro, para poder manter a lei e a ordem, através do artigo 142, proceda de imediato, porque vão começar a matar governadores, prefeitos e membros do Supremo Tribunal Federal,
como também membros da Câmara de Deputados, como também membros do Senado Federal, porque eles todos sabem que, se não obedecer ou não terem dado resultado, terem fracassado na missão de impor o enforcement do Partido Comunista Chinês, o chinês não perdoa. Ele manda exterminar, porque ele não quer arquivo vivo, ele quer arquivo morto, porque ele já tem uma série de processos que já custou a desvalorização da moeda deles. O valor da moeda do ien está na faixa de 8 ienes para $1. Aqui no Brasil está 5,35. Lá está 8 para $1. Nunca esteve tão baixo. Está mais baixo que quando houve a depressão de 2008. Então eles estão perdendo fortunas e eles também não têm o valor dos fundos derivativos, ou seja, todos os papéis que eles compraram dos Estados Unidos, do Brasil, da Europa, não tem valor de troca em banco nenhum do planeta. Por quê? Porque os funcionários que fazem parte da administração, o secretário que trabalha na administração de processos do Senado Federal, ele papou mosca e não aprovou a ementa do orçamento de guerra que estabeleceu a ementa constitucional número 10 no dia 6 de maio de 2020, a que o Banco Central fosse obrigado a comprar moedas podres. Foi estipulado 927 milhões de dólares que já tinha sido aprovado de compra, intenção de compra, 927 milhões de dólares que os bancos estrangeiros colocaram essas moedas podres a serem compradas sem limite pelo Banco Central. E graças ao bom Jesus, como o instrumento de outorga para que isso fosse feito, não chegou à Câmara do Senado, ou seja, houve modificações no instrumento jurídico, nas dependências da Câmara de Deputados Federais, e ele tinha que transitar para o Senado. E lá no Senado não chegou. Então, o secretário-chefe que assessora o Davi Alcolumbre papou mosca e esse instrumento não existe, então a ementa número 10 fica sem valor. Não há reforma no sistema bancário, não há liberação do dinheiro também dos impostos. Essas ilações, essas mentiras que foram colocadas de que tanto os governos como as prefeituras não iriam receber os impostos e iria haver um decréscimo. Mentira, porque todos aqueles que pagam impostos continuam pagando os impostos. Os únicos que não pagam imposto são os pobres do Brasil, que pagam impostos na comida. Quando ele vai comprar o feijão, o arroz, quando ele vai comprar a farinha, quando ele vai comprar o pão, a água, ele paga imposto. Porque aqui no Brasil se paga imposto na comida. Então, isso de que caiu a arrecadação de impostos nos governos, nos 27 estados e nas 5.070 prefeituras, é mentira. E a ementa, também a Constituição, a ementa número 16, que estaria tramitando também na Câmara de Deputados e no Senado, que estabelecia que não vai haver pleito de sufrágio para prefeito e para os cargos estabelecidos, que ficaria suspenso, e com isso os prefeitos e vereadores perderiam o mandato uma vez que já findou
a sua existência e que eles não tivessem o pleito renovado através das eleições que estão vigentes a serem feitas e que foram suspensas, essa emenda à Constituição número 16, ela permanece e ficava estabelecido que os juízes assumiriam as prefeituras, as governanças das prefeituras e também a presidência da Câmara de Vereadores. Então, tudo isso para que eles pudessem administrar o fundo de impostos que teriam que ser administrados de 30% da arrecadação de impostos, que é uma ilação que não existe, que não aconteceu e que não vai prosperar. Então o dinheiro não está liberado. Não há dinheiro porque isso é uma ilação. Isso também é um roubo ao Banco Central do Brasil. Então, as inúmeras tentativas de assalto projetadas pelo Foro de São Paulo e pelo Partido Comunista Chinês, como também o desvio de respiradores, como também o desvio de máscaras e também de kits para asepsia ao combate do Covid, tudo isso não prosperou. E a Polícia Federal está investigando, a Polícia Civil está investigando e o Supremo Tribunal Federal, a Corte do Pleno, está pedindo socorro. Neste momento, eles estão dando entrevistas às emissoras de televisão, solicitando socorro. Todos eles querem ser presos, porque eles têm medo de serem mortos, porque a máfia chinesa, conhecida como máfia Jassara, que ela atua na China, atua no Japão e atua na Coreia do Norte, ela está estabelecida no Brasil, nas dependências da Câmara de Deputados, no Senado Federal e também nas dependências do Supremo Tribunal Federal. Então eles estão com muita preocupação e pedem imediatamente que se aplique o 142 para que se proceda à defesa do Poder Judiciário e à defesa do Parlamento, porque todos eles têm receio de serem mortos pela máfia do PCC, do Partido Comunista Chinês. Entenderam? E tudo isto sendo advertido pelo futuro candidato a ser patrocinado pelo Partido Comunista Chinês, Ciro Gomes, que ameaçou o general Heleno. Entenderam? Então o Alexandre de Moraes está processando o ministro da Educação, alegando que ele usou palavreado ofensivo contra a Corte do Brasil, o Supremo Tribunal Federal. Eles todos estão querendo dificultar, porque eles todos estão querendo ser presos. E todas estas posições, esses apenses, eles não são coletivos, eles são monocráticos, porque o Supremo Tribunal Federal não tem poder de julgar lides. Eles pegam o apense e eles estabelecem alvará de soltura, eles estabelecem pleitos que depois vão ser convocados a serem apreciados quando a Corte se reúne, e aí se estabiliza se é constitucional ou inconstitucional, porque o Supremo Tribunal Federal é uma corte de estudos, não é uma corte de julgamento penal, civil e muito menos do que está sendo tratado neste momento. Então, pedimos às autoridades do Exército, da Marinha e da Aeronáutica que façam a sua intervenção imediata e que utilizem os serviços de inteligência para monitorar os funcionários do Supremo Tribunal Federal,
os funcionários da Câmara de Deputados, os funcionários do Senado Federal, porque eles têm participação com a máfia Jassara, com a intenção de eliminar todos aqueles que fracassaram nas tarefas que foram colocadas na 25ª reunião do Foro de São Paulo, que determinou diretrizes para todos os participantes, presidentes que são parte do Foro de São Paulo. Entenderam? Ok? Então tudo isso está sendo feito. E eu peço a vocês que transmitam isto o máximo possível para que chegue aos ouvidos deles. A situação é muitíssimo grave. Se trata de uma potência estrangeira, Partido Comunista Chinês, que está invadindo, que já é uma invasão. Nós não sabemos aonde se encontram os 3 navios, só 2 navios atracaram na Venezuela com gasolina, mas os outros 3 trazem tropas. Não sabemos se encontram nos estados do Nordeste e eles lá descerem com os dragões do Irã, a cortar cabeças das pessoas dos governos do Nordeste, porque é invasão de tropas estrangeiras ao território da República Federativa do Brasil. A China já declarou guerra. É guerra. Então, eles têm que se estabelecer. E eles estão querendo se estabelecer aqui no Brasil. É muitíssimo sério. E temos que tomar todas as providências o mais rápido possível. As autoridades já estão todas cientes do que está acontecendo. Maiores informações entraremos em contato. Produzi 3 documentários sobre o regime militar brasileiro, esse regime militar que muitos chamam de ditadura, mas que na verdade não foi. Os militares brasileiros são extremamente patriotas e dedicados, e o que eles fizeram foi livrar o país de cair nas garras de criminosos comunistas da época. Produzi uma trilogia de documentários, que são mais de 12 horas e meia de material editado. Eu tenho mais de 50 pessoas que dão depoimento. Juristas, historiadores, oficiais militares, generais, coronéis, também pessoas que viveram os movimentos de rua, áudios da época, fotos da época, depoimentos de pessoas que viveram a época, Dr. Ives Gandra Martins, que é um grande jurista. Tenho esse material somente em DVDs. O primeiro DVD duplo se chama A Verdade Revelada no Peito em que ela impera. O segundo DVD duplo se chama A Verdade Continua, Sentindo no Peito Invicto. E o terceiro e último que fecha a trilogia, A Verdade Triunfante dos Mares Verdes ao Cruzeiro do Sul. Na verdade são 6, porque é um conjunto de 3 DVDs duplos, para você conhecer realmente toda a história verdadeira do regime militar brasileiro de 64 a 85. Ali a gente não deixa passar nada. Todos os mitos que a esquerda socialista inventou, nós estamos desvendando. Todos os boatos que eles contaram, nós estamos desmistificando. Realmente estamos passando aquele período do Brasil a limpo nesses 3 DVDs. Eu garanto a vocês que quem assisti-los vai ser um material de consulta, é um material que vai ficar também para as próximas gerações e vai trazer grandes revelações e grande conhecimento para quem adquirir e assistir com atenção. E vocês podem procurar aí o canal Bispo TV News, que ele vai dar os dados a vocês como adquirir esse material, ok? Muito obrigado.